você! Estamos chegando em mais uma quarta-feira com o nosso Pra Você. Claro, um programa feito especialmente para você nos acompanhar todas as tardes. Que alegria, viu? Estar com você é uma nova oportunidade para conhecer a arte e o talento. E claro, gente, as histórias da nossa gente mineira, né? Tem tanta gente criativa, comprometida com o que faz e que usa o dom que tem para o bem comum. Além de serem excelentes profissionais no ramo em que atuam, e demonstram isso também com muito trabalho e inspiração. São muitos mineirinhos danados, né, que nós temos recebido por aqui. E o nosso convidado de hoje, claro, é mineiro, nascido aqui na capital, Belo Horizonte. Ele é geógrafo e pesquisador nas áreas relacionadas ao espaço urbano, com ênfase em geografia urbana e histórica. O lugar que ele escolheu para desenvolver grande parte das suas pesquisas, que faz, é justamente aqui, a nossa querida capital mineira. Nossa querida BH, que completa 123 anos no próximo sábado, dia 12 de dezembro. Gente, ele também é escritor, autor de 6 livros e está presente na internet, nas redes sociais, onde faz referência ao primeiro nome que a nossa cidade teve. Você sabe qual é? Não? Curral del Rey. Lá no site dele, eu estava olhando agora há pouco, tem cada foto legal e tem muita informação interessante também. Muitas dessas informações a gente às vezes nem sabe, é cada curiosidade. Bom, mas agora então vamos saber mais sobre ele, sobre esse trabalho tão bonito que realiza. É com alegria então que eu vou conversar em uma entrevista virtual, como tem sido por aqui nesse momento de pandemia, né? Com o Alessandro Borsali. Alessandro, boa tarde, né? Tô acostumada a ficar aqui de manhã, gente. Boa tarde para você. Que alegria recebê-lo. Seja bem-vindo. Boa tarde e obrigado pelo convite. Alessandro, para começar a nossa conversa, eu queria saber de você o seguinte, por que a escolha, quando você foi escolher estudar uma cidade, escrever sobre, pesquisar, se informar, por que de Belo Horizonte? Olha, eu sou Belo Horizontino, né, de nascimento, e fazendo uma reflexão um pouco sobre as origens da pesquisa, de toda a curiosidade que surgiu, né, que acabou que eu me formei na PUC, mas durante a graduação me surgiu muito essa curiosidade com o espaço geográfico. Eu já via que várias coisas que eu fui absorvendo na minha infância e na minha adolescência sobre Belo Horizonte acabou aflorando na minha época de graduação. Sobre os cursos d'água, sobre casarões demolidos, etc. E por ser um Belo Horizontino de nascimento, morei minha vida inteira em Belo Horizonte, era natural, né, que eu buscasse pesquisar sobre a minha cidade de origem, né, sobre como ela surgiu, como que se deu o desenvolvimento, as várias histórias dentro da evolução urbana de Belo Horizonte que existem, as histórias oficiais e não oficiais, relatos, crônicas, etc. Então, isso tudo se descortinou para mim durante os últimos 20 anos de uma maneira muito forte. Então, me gerou essa dúvida, essa curiosidade, né, de saber um pouco mais sobre Belo Horizonte. Eu fui me aprofundando cada vez mais nas pesquisas, até que há pouco mais de 10 anos, eu coloquei no ar o Curral del Rey, né? Uhum. Você citou no início do programa, que fala um pouquinho sobre o processo de evolução urbana de Belo Horizonte a partir da ótica da geografia histórica. Uhum. Tá, agora me diga uma coisa, teve alguém que inspirou você nesse início? Alguém que já fazia esse tipo de pesquisa? Ou alguém que contou alguma história, alguma curiosidade que te chamou bastante atenção e que você disse, olha, é isso aqui que eu quero seguir, né? A partir da inspiração dessa pessoa, você começou a desenvolver esse trabalho? Olha, é engraçado, desde criança eu sempre prestei muita atenção nas histórias que me contavam. Meus parentes, amigos, os meus pais, etc. Isso tudo sempre me chamou muita atenção. Isso, claro, ficou incubado na minha cabeça, ficou guardado aqui nas gavetas do cérebro. Aqui, Sim, né? porque essas histórias ficam mesmo, né? Ficam. Só que eu já vinha com essa curiosidade geográfica histórica, estava no meu circuito impresso já quando eu nasci. Eu acredito.
Então, eu tive muitas inspirações, não só dessas histórias de quem viveu e vivenciou Belo Horizonte, como a minha avó, por exemplo, que ela nasceu em Belo Horizonte no ano de 1900, então ela me contava as histórias das décadas de 10, década de 20, década de 30, os amigos, os meus pais, meus próprios pais. Isso tudo me despertou essa curiosidade de saber um pouco mais sobre Belo Horizonte, né? E quando eu me deparei na adolescência com o livro do Abílio Barreto, que é a fonte primária para se entender o surgimento de Belo Horizonte, né? Como que ela surgiu e o que existia antes da construção da capital, aí realmente eu vi que esse era o caminho que eu deveria seguir aí dentro da academia, dentro da geografia, Foi né? uma inspiração para você, então, né? Com certeza, com certeza. Pois é, depois eu quero que você conte um pouco dessas histórias pra gente. Mas agora, eu queria que você falasse um pouco da sua infância, né? Sua infância foi toda vivida aqui na capital mineira. Como que foi? Tem algum caso engraçado que você possa contar? Algo que te inspirou, inclusive hoje, né, a escrever também, situações que você viveu com sua família, com seus amigos? Olha, é engraçado, mas o primeiro livro que eu escrevi, são 8, até o presente momento, é sobre os cursos d'água da capital, né? Eu sempre tive muita ligação com os cursos d'água, com a água. Não sei de onde vem isso, mas desde a minha infância. Eu lembro da canalização do Arrudas ali, no Santa Teresa, porque eu morei minha vida toda no Santo Antônio, mas fui criado em Santa Teresa, né? Os parentes por lá, do lado da minha mãe. Então eu tive muito contato com os cursos d'água. No Santo Antônio eu tinha muito contato com o Córrego do Leitão, inclusive na Uhum. barragem Santa Lúcia, que ainda ela estava meio que abandonada, né? Nos anos 80. E principalmente com Ribeirão Arrudas. Eu lembro que com 8 anos de idade, eu pedi meu pai para me levar na Cachoeira do Freitas, que é a cachoeira que fica, do Arrudas, que fica na divisa de Belo Horizonte e Sabará. Aí erramos caminho, fomos parar num local totalmente diferente, e acabou que eu não vi essa cachoeira. Mas as Mas memórias naquele... ficaram, as memórias desse dia ficaram, né? Oi? As memórias desse dia aí ficaram. Você não viu a cachoeira, mas as memórias estão aí vivas. Estão vivas. Tanto que a primeira fotografia que eu fiz de Belo Horizonte, já fotografando, etc., foi em 1999, eu fui fotografar a cachoeira. Eu fui lá na Cachoeira do Freitas fotografar ela, em preto e branco, inclusive. Uhum. Ou seja, alguma memória que ficou incubada, que depois, mais para frente, ela realmente veio à tona, né? Creio eu. Aham. Você falou dos livros, né? Seus 8 livros, não é isso, Alessandro? São Qual foi o 8 livros. 8, né? Qual foi o primeiro e como que foi, assim, essa decisão de escrever esse primeiro, do tema dele, o que que te influenciou? O primeiro foi o Rios Invisíveis da Metrópole Mineira, que é onde eu trato do processo de evolução urbana de Belo Horizonte a partir da ótica das canalizações, né, das intervenções na rede hidrográfica da capital. Porque Belo Horizonte, ela surgiu, né? Belo Horizonte só está onde está hoje por causa da rede hidrográfica. É uma história que ficou um pouco esquecida aí no decorrer das décadas do século XX. Eu comecei essa pesquisa por volta de 2008, 2009, ainda quando eu estava finalizando a geografia na PUC. Em 2010 eu comecei a publicar em formato de artigos científicos e textos, etc. E começou a atrair muita atenção das pessoas, porque exatamente trabalhando esse lado da memória urbana, né? E da memória afetiva também, que é a relação que as pessoas tinham com os cursos d'água, etc. De pescaria, de lazer, de balneabilidade, de enchente. A gente não pode desassociar também, né? Um fenômeno natural desse. E as pessoas começaram a pedir mais fatos, né, do decorrer da evolução urbana da capital e de todos os processos que levaram ao desaparecimento de uma boa parte dos cursos d'água. Sim. Aí me deu o estalo de escrever algo um pouco mais detalhado, mais aprofundado a respeito, né? Então, em 2013, eu comecei a aprofundar mais a pesquisa, para em 2015 eu terminar o livro, em 2016 fazer o lançamento dele. Eu abordo nele ano por ano, desde a chegada da comissão construtora da nova capital. E a minha dissertação de mestrado, pegando já uma carona nisso aí, eu levei
essa visão da rede hidrográfica para a época do Arraial do Curral del Rei. Eu fiz até próximo à atualidade, mas eu puxei lá para 1730, 1720 também. Agora, Alessandro, falando um pouco de você, da sua história com Belo Horizonte. Você nasceu aqui, tem memórias lindas aí da sua infância com a sua família. O que você mais gosta em Belo Horizonte? O que mais chama a sua atenção na nossa cidade? Quais são os seus lugares preferidos aqui? Olha, eu gosto muito, da relação com as pessoas, né? Isso realmente me chama muita atenção. Eu gosto das conversas, né? Desinteressadas, etc. Eu gosto sempre de estar muito perto do verde, né? Que hoje, infelizmente, ele se encontra restrito em alguns poucos lugares no município de Belo Horizonte. Infelizmente mesmo, é verdade. Porque Belo Horizonte, infelizmente, nos últimos anos também, com a verticalização muito desenfreada, etc., alterou muito o clima urbano, né? Alterou muito algumas coisas que a cidade possuía, trazia uma tranquilidade, uma paz muito grande para a gente. Eu me lembro que eu adorava, na década de 90, isso tudo até 1998, ir para a região do Belvedere, para ficar muito próximo das montanhas mesmo, que eu ficava pedalando ali, ou ia caminhar, etc. Com o processo de verticalização, né, desenfreada, que esquentou muito a cidade, inclusive, essas ilhas que existiam, elas ficaram cada vez mais restritas, né? Hoje, onde vai para o lazer, até uma coisa muito agradável, o Parque das Mangabeiras, Sim. Lá no Parque Paredão da Serra, né? A própria Pampulha, apesar de todo o descaso com a represa, né? Mas também é um local muito agradável para se contemplar, né? Que Belo Horizonte tem de mais bonito. São lugares especiais, né? Lembrados por todos nós, com certeza, belo-horizontinos ou não. Alessandro, continue conosco, viu? A gente vai fazer uma pequena pausa na nossa conversa, mas a gente volta daqui a pouquinho. Nós conhecemos um pouco, então, do escritor Alessandro Orsali. No próximo bloco, nós vamos conversar mais com ele sobre a nossa querida Belo Horizonte, né? Essa cidade que tem muito a nos dizer, né, sobre o nosso dia a dia. Tem muitas histórias bacanas também que o Alessandro vai contar pra gente. É daqui a pouco, depois do intervalo.